E aí pessoal, tudo bem? Continuando nossa disciplina de eletrônica analógica, hoje o objetivo é discutir o funcionamento do diodo em um circuito série. Então nós vamos ver como é que vai ser o comportamento dele no circuito, tanto na sua polarização direta quanto na polarização reversa. E além disso, nós vamos resolver um exercício e propor um exercício para a solução a posteriori. Então, a resistência direta do diodo, ela geralmente é considerada muito baixa, principalmente quando a gente pensa em circuitos em corrente contínua. Então, normalmente a gente despreza esse valor. Mas nós devemos considerar a queda de tensão necessária para que os circuitos entrem em condução, ou seja, para que a gente consiga vencer aquela região de depressão que nós temos constituintes na união do material com material P com material N. No caso dos diodos de silício, nós consideramos que ela é de aproximadamente 0,7 volts. Nos de germânio, em torno de 0,3 e no arseneto de galho, 1,2. O diodo LED, nós já vimos em vídeo anterior que ele tem, dependendo da sua cor, uma polarização que vai degradar um valor de tensão diferente. E isso precisa ser consultado no datasheet ou na folha de dados daquele componente. Então, na polarização de um diodo em série, nós podemos ter duas condições. A primeira condição à esquerda, nós podemos verificar a polarização direta do diodo. Na polarização direta do diodo, considerando um diodo de silício, nós teríamos ali um valor de degradação de 0,7 volts, ou seja, VD igual a 0,7. Nesta circunstância, ele permitiria o fluxo de corrente, ou seja, há a presença de ID e, consequentemente, de IR. Como o circuito é um circuito em série, a corrente presente no sistema é única, ou seja, nós temos uma única corrente. Isso quer dizer que a corrente sobre o diodo é igual à corrente sobre o resistor, ou seja, ID é igual a IR. Neste caso, como a fonte vai ser degradada de 0,7, o valor de tensão que nós teremos, ou de queda de tensão que teremos sobre o resistor, pode ser dado pela fonte menos 0,7, no caso do diodo de silício. Veremos isso a posteriori. Na polarização reversa, o diodo não conduz, consequentemente, a corrente que passa, ou o fluxo de corrente é igual a zero. Como ID é igual a IR, IR também neste momento é igual a zero. Nós sabemos que pela lei de Ohm, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, VR vai ser R vezes zero. Qualquer coisa vezes zero dá zero, consequentemente, VR é igual a zero. Então, nesse caso específico, nós podemos determinar que a tensão de VD é igual à fonte que alimenta o circuito, ou seja, ela abre o circuito e a tensão sobre esse terminal é a tensão que nós temos no circuito ou na fonte que alimenta esse circuito ou esse elemento em série. Agora vamos ver com números como é que a gente pode calcular os valores de tensão no diodo, tensão no resistor e corrente no circuito, sabendo-se que no circuito em série a corrente no diodo também é igual à corrente que nós temos no resistor. Então, como podemos ver neste exemplo à esquerda, nós temos agora valor para nossa fonte, é uma fonte de 8 volts. O valor do tensão de VD é a tensão de um diodo de silício. E a resistência é de 2,2 kΩ, ou seja, 2.200 ohms. Então, neste momento, nós vamos considerar que a queda de tensão sobre o diodo vai ser de 0,7 volts. Por quê? Porque o diodo está em polarização direta, como nós podemos observar. O positivo da fonte está no material positivo, ou material P, e o negativo da fonte, representado ali por esse símbolo de terra, como nós podemos observar aqui. Então, o negativo da fonte está no material N.
Isso diminui a região de depressão, permitindo então o fluxo de corrente desde que o valor da fonte seja maior do que a queda de tensão do diodo, que é de 0,7 volts. Então, neste momento, nós já podemos calcular que VD é igual a 0,7 volts. Por quê? Porque nós estamos considerando que o diodo está diretamente polarizado e é um diodo de silício, que dá um comportamento estimado na ordem de 0,7 volts. Agora, considerando a segunda lei de Kirchhoff, o que essa lei diz? Ela diz que a soma das tensões presentes numa malha, então isso aqui é uma malha, eu tenho uma, duas, três tensões, então a soma das tensões em uma malha deve ser igual a zero. Mas nós temos que determinar um fluxo de corrente. Então nós estamos determinando de forma convencional o fluxo de corrente de mais para menos. Então, se nós considerarmos que o fluxo de corrente, ao subir, ele passa primeiro pelo negativo, então menos E, depois ele passa pelo positivo de VD, mais VD, depois ele passa pelo positivo de VR, mais VR é igual a zero. Se nós fizermos apenas uma adequação e passarmos esses dois elementos, deixarmos esses dois elementos e passarmos esse elemento para o outro lado, podemos dizer então que E é igual a VD mais VR. Uma coisa extremamente válida, sabendo-se que a tensão da fonte precisa ser transformada através da degradação do diodo para que ele entre em condução e a transformação de energia para energia térmica no elemento resistivo. Isso quer dizer que nós vamos consumir toda a fonte ou força eletromotriz que está sendo entregue no nosso circuito. Se considerarmos isso então, e já sabendo que VD é igual a 0,7, podemos dizer que a tensão da fonte é igual a 0,7 mais VR. Como nós sabemos a tensão e sabemos que ela é 8 volts, então 8 é igual a 0,7 mais VR, nós temos apenas uma incógnita, então nós vamos conseguir determinar quem é VR. Passando o 0,7 para o lado de lá, ele vai negativo, 8 menos 0,7 é VR, portanto VR é 7,3 volts. Isso quer dizer que a maior parte da tensão da fonte está sendo degradada no resistor, que nós temos como se fosse um resistor de carga. Mas pela lei de Ohm, nós sabemos que a tensão do resistor é dada pela resistência vezes a corrente. Sendo que as correntes são iguais, então IR e D é a mesma coisa, porque o circuito é um circuito em série. Consequentemente, a gente pode calcular ID e R, que é o mesmo valor, por VR sobre R. Então, nós vamos simplesmente estar multiplicando, passa para lá dividindo. Então, ID é igual a VR sobre R. Nós sabemos que VR é 7,3 volts. E o resistor é 2,2K, ou seja, 2.200 ohms. 7,3 dividido por 2.200 vai dar este valor, que arredondado para miliampere, ou seja, 10 a menos 3 ampere, nós chegamos no valor de 3,318. Por quê? Nós temos que vir aqui na vírgula e contar 3 vírgulas. 1, 2, 3, porque 10 a menos 3, então dá 3,318 miliamperes. Mas, se nós considerarmos que esse nosso circuito está em polarização reversa, ou seja, vamos considerar apenas para cálculo que o diodo estaria em polarização reversa. Então, ele estaria invertido aqui nessa condição. A barra estava aqui e o triângulo para o lado de cá. Então, se ele está em polarização reversa, nós vimos aqui no slide anterior que ele vai funcionar como uma chave aberta. Ou seja, que ele não vai ter ou ele não vai permitir o fluxo de corrente. Então, nesse segundo momento que nós vamos considerar que a polarização é reversa, nós não vamos ter o fluxo de corrente. Então, o circuito está aberto. Então, eu tenho aqui um elemento como se ele estivesse vazio, como se ele não existisse esse componente. Eu tenho a fonte e tenho o resistor, mas eles não estão interconectados, porque o diodo, neste momento, é uma chave aberta. Considerando da mesma forma a lei de Kirchhoff, nós sabemos que menos E mais VD mais VR tem que ser igual a zero. Mas nós sabemos, ou nós acabamos de dizer, que se o circuito está aberto, não tem fluxo de corrente.
Se não tem fluxo de corrente, nós podemos dizer que ID, que é igual a IR, é igual a zero, porque o circuito não flui. Consequentemente, nós podemos determinar pela lei de Ohm se a tensão sobre o resistor é dada como a resistência vezes a corrente no diodo ou a corrente do resistor, que são as mesmas. E nós já sabemos que D vale zero, então 0 vezes 2,2K dá 0 volts. Isso quer dizer que não há queda de tensão sobre o resistor, porque para existir queda de tensão sobre o resistor, ele tem que ter corrente. Como nós não temos corrente, não tem queda de tensão. Então, se nós sabemos que VR é igual a zero, então nós sabemos que E é igual a VD mais VR. VR vale zero, então E é igual a VD. Consequentemente, a tensão no diodo é de 8 volts, o que determina que, sob o diodo, nós temos a fonte, ou seja, o elemento ou a força eletromotriz que atende ao circuito que nós estamos trabalhando. Então, ele tem a possibilidade de não permitir o fluxo de corrente de 8 volts. Por isso que nós já falamos que é importante verificar qual que é a tensão reversa no diodo para saber se ele não entra no fluxo de corrente reversa, como nós já vimos em aulas anteriores. Então 8 volts é um valor de tensão pequeno, como ele não é um diodo Zener, então ele vai conseguir suportar essa tensão sobre ele e ele vai continuar mantendo o circuito aberto sem o fluxo de corrente, como nós já falamos. Agora, eu deixei aqui um exemplo para que vocês possam exercitar o que nós aprendemos. Só que neste momento nós vamos considerar apenas a polarização direta, como nós podemos observar nesse circuito. Então agora a nossa fonte tem 12 volts, como vocês estão visualizando aqui, ok? Depois você tem um diodo de silício e depois você tem um diodo LED vermelho, red. Então tá vendo aqui esse símbolo com os fótons saindo é o símbolo de um LED. Foi nos dado que esse LED ele tem uma queda de tensão de 1,8 volts. O diodo aqui é de silício, a queda de tensão dele é de 0,7 volts. Então, se nós trocarmos esse circuito por um circuito semelhante ao do exercício anterior, nós vamos ver que a tensão de 12 volts ela vai entregar para um diodo em polarização direta de 0,7, um diodo LED em polarização direta de 1,8 volts e um resistor de 680 ohms. Nós podemos dizer da mesma forma que a corrente no diodo vai ser igual à corrente no LED e vai ser igual à corrente sobre o resistor, porque nós temos aqui um circuito em série. Então, da mesma forma que vocês fizeram no exercício anterior comigo, então vocês vão observar agora que menos E mais VK1 mais VK2 mais VR tem que ser igual a zero. O VR aqui está sendo simbolizado como VO. Sabendo-se disso e sabendo que ID é igual a IR, eu sugiro que vocês façam esta atividade para reforçar os conhecimentos adquiridos. Então, ao final dessa aula, nós vimos como é o funcionamento do diodo em um circuito em série. Consideramos tanto o seu funcionamento em polarização direta como em polarização reversa e o impacto que isso tem sobre o fluxo de corrente, sobre as quedas de tensão presentes e sobre as tensões sobre o diodo em cada uma das circunstâncias. Resolvemos um exercício para que a gente pudesse mensurar de forma prática quais seriam esses valores e por que isso acontece no comportamento do diodo em um circuito em série.